Bem-vindos, queridos amigos e amigas, a mais um episódio da quarta temporada do Vozes da Lei. Antes de nós começarmos hoje, não esqueçam de colocar um sininho das notificações, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e ver também os nossos últimos episódios, que tem pessoas muito interessantes que vocês vão gostar. Hoje nós temos a honra de receber uma pessoa que está muito ligada dentro do mundo corporativo e também do mundo jurídico. Eurico de Jesus Teles é natural de Piripiri, no Piauí, e por muitos anos foi o papa das telecomunicações brasileiras. Ele foi diretor da Oi, mas nunca deixou de advogar, sempre esteve junto, trabalhou paralelamente as duas coisas. E sua presença aqui nos honra muito hoje. Vamos começar a nossa conversa, vamos apresentar o Dr. Eurico Teles, primeiro querendo saber sobre a última condecoração, vamos dizer assim, que ele recebeu como cidadão carioca. O que você acha disso, Eurico? Gostou de ser Muito bom cidadão dia, Zé carioca? Ronaldo. Muito bom dia a todos que participam e assistem o Voz da Lei. Zé Ronaldo, eu tenho assim uma alegria muito grande de ter vindo ao Rio de Janeiro. Nós estamos em 1990. Eu fui convidado para sair de Brasília, um trabalho que eu estava fazendo para a Telebrás, na privatização do sistema, e vim para o Rio de Janeiro. Aqui eu me encantei com o Rio, né, com sua visão de beleza que tem o Rio e a visão de bondade que tem o carioca, né? Que eu recebi todas as medalhas condecorações que tem o estado do Rio de Janeiro, né? Alberto Seib, Pedro Ernesto, Tiradentes e, por último, um coroamento para mim, que é ser colhido como cidadão carioca, né? Título de cidadão do Rio de Janeiro. É muito importante porque é uma forma de reconhecer que aqui eu estou e aqui eu participei na construção de alguma coisa importante para o Rio de Janeiro. Me sinto muito honrado e me colhe hoje como filho do Rio de Janeiro. Eu sou muito feliz com essa homenagem da Assembleia Legislativa, da Assembleia da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, através do vereador Vitor Hugo. Foi muito, muito feliz, muito honroso para mim. Eurico, você começou na Bahia, né? Seus estudos, você primeiro fez economia e depois resolveu fazer advocacia. Por que houve esse percurso? Você tinha já uma vontade de ser advogado? O que aconteceu mais ou menos? Na verdade, foi um pouco tempo que eu me formei em economia, eu fui contratado pela Telebahia para trabalhar. E 3 meses depois eu passei a ser gerente da divisão de títulos e valores mobiliários, que tinha contato com o mercado de capitais. E a Telebahia era a companhia aberta e se relacionava diretamente com a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e com a CVM. E eu, como gerente da área, começava a interpretar as normas da CVM, as normas da Bolsa, prestava informação. E o colega meu, então, que era o chefe da assessoria jurídica da Telebahia, ele assinava as peças. Eu não podia assinar porque não era advogado. E aquilo foi despertando a curiosidade e foi me encantando a forma de interpretação do sistema jurídico brasileiro, né? E aquilo me forçou, assim, praticamente me levou a me apaixonar pelo direito. 10 anos depois de formado em economia, eu me formei em direito, né? Eu saí do Piauí muito cedo, em 1977. Eu fui para Salvador e lá fiz economia e depois fiz direito na Universidade Católica do Salvador, né? Hoje eu me sinto advogado, apaixonado pela profissão e pelos contatos que a gente tem dentro do direito. Como é que é essa sensação de começar Você começou na Telebahia, mas você começou como um estagiário, mais ou menos. Como é que você... Qual é a sensação que você tem de perseguir assim a carreira e chegar até a presidência? Como você se sentiu? Essa... é, Foi uma coisa interior sua que te deu vontade de você perseguir essa história? Ou foram só umas decorrências do destino? Como é que teve isso? Interessante, Zé Ronaldo. A minha vida,
Foi sempre assim uma vida de dedicação a tudo que eu faço, né? Então, eu estagiário, eu me considerava e queria ser o melhor estagiário da Telebahia, né? Eu fazia tudo com afinco, me dedicava, pesquisava e procurava saber e aprender sempre, né? E sempre eu tive na minha vida pessoas que gostavam da forma de eu ser e me ajudavam, sempre me ajudavam. Então isso me estimulou cada vez mais a trabalhar e com pouco tempo. 3 meses, como eu já havia te falado, eu passei a ser gerente, 3 meses de formado. E estágio, foi a primeira vez que eu me deparei com uma pesquisa de opinião. Olha, pesquisa de opinião sobre catálogo telefônico. Imagine quantos anos tem isso, né? 40 e tantos anos. E a minha carreira sempre foi assim, foi de trabalho, de muito trabalho, muita dedicação, muita pesquisa. E me aperfeiçoando cada vez mais. E os proprietários, os acionistas das companhias confiavam em mim, né? E eu passei logo pouco tempo, eu vim para o Rio de Janeiro, passei a ser diretor jurídico no Rio de Janeiro, depois passei a ser vice-presidente jurídico, participando sempre das grandes decisões da companhia, do conselho, do contato com os acionistas. E a companhia, quando veio em 2017, a companhia ela foi instada, né, por necessidade dela, de companhia, a entrar com a recuperação judicial. E nessa recuperação judicial, eu fui convidado pelo conselho de administração da companhia a ser o presidente da companhia, né, votado por unanimidade dos 11 conselheiros. Aquilo me deparou com um olhar para trás de ter começado como estagiário daquela companhia, daquele grupo, na Telebahia, e ter chegado a presidente da companhia. Me sentia muito bem, me sentia em casa. E eu conhecia muito dos empregados, a maioria dos empregados. Olha que a Oi, naquela época, tinha 54.500 empregados. No Brasil inteiro, né? Atendia mais de 5.000 municípios. E eu tive a honra e o prazer de conviver com eles de perto e conversar e ouvir. Eu acho que isso me trouxe uma força muito grande, um calor humano dos colaboradores da companhia, dos empregados, meus colegas de companhia, pegaram em minha mão todos eles e me trouxeram a enfrentar muitas lutas e, graças a Deus, foram todas muito boas. Dentro dessas lutas todas que você está falando e essa jornada incrível que é essa sua carreira, qual foi o maior desafio que você enfrentou? O maior desafio que eu enfrentei foi a recuperação judicial da companhia, da Oi, a primeira recuperação. Um belo dia que a gente ingressou com uma ação que foi deferida às 5 e pouco da tarde, 17h05 da tarde, eu já estava no Tribunal do Rio de Janeiro. E foi distribuída a nossa recuperação para a 7ª Vara Empresarial, cujo juiz à época era o doutor Fernando Viana. E eu fui logo despachar com ele, e ele me disse: Eurico, caiu na minha vara a maior recuperação judicial que eu conheço na minha vida. Eu falei dos números com ele, e ele disse: olha, eu vou conduzir isso, vou pedir ajuda ao presidente do tribunal. Se dirigiu, eu fiquei aguardando ele, o retorno dele ao presidente, e ele disse assim: olha, para isso, você como presidente da companhia e responsável pela recuperação judicial, foi o maior impacto que eu tive, foi o que ele me disse naquele momento. Eu gostaria que você trouxesse os seus imóveis a serem acautelados na justiça em prol da recuperação judicial da Oi. Você imagina o choque, né? Um cidadão que sempre foi empregado e o fruto de todo o trabalho, de 40 anos de trabalho, você tem que acautelar na justiça em prol da recuperação judicial da Oi, onde eu não era dono, era empregado a carreira inteira. Eu fui presidente empregado, né? Eu não fui presidente. Na minha carteira de trabalho, a CTPS, está lá escrito presidente. Então, eu pedi a ele um tempo, me deu uns 2, 3 dias para eu refletir sobre isso. E isso foi numa quinta-feira. E no domingo eu chamei minha mulher, meus filhos para almoçar lá em casa. E contei a ele
o ocorrido. Bastante preocupado, porque era tudo que a gente tinha construído na vida. E falei com eles e minha mulher disse assim, olha, o que você tem hoje, a criação dos seus filhos, a nossa vida, foi dado por esse grupo, por essa companhia. Então está na hora de você dar o retorno para essa companhia. E meus filhos concordaram, e na segunda-feira eu fui ao doutor Fernando com a relação dos meus 27 imóveis que eu tinha a cautelar na justiça. Até o dia que eu saí da Oi, meus bens estavam lá, cautelados na justiça. E foi uma das maiores dificuldades que eu tive na minha vida, porque eu podia simplesmente dizer, vou sair. Eu já tinha época, já tinha tempo, né, de me aposentar. Mas eu achei que eu tinha esse dever com as famílias e com meus colegas da Oi. Me conta um pouquinho como é que foi esse processo da recuperação judicial. Foi uma coisa que impactou não só o Brasil, mas também o mundo, né? Vários lugares onde a Oi tinha serviço e conhecimento. Foram quanto tempo? Como é que isso se procedeu? Olha, a Oi, quando ela chegou em 2016, o conselho verificou que a companhia estava praticamente sem caixa, que a companhia estava sofrendo bloqueios na conta dela, no caixa dela, em virtude de processos judiciais e administrativos oriundos, a maioria da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, por força de problema de manutenção em orelhão, né, esses orelhões que vocês conhecem aí, que estão se findando a história deles. Mas era a realidade aquilo ali, e a Anatel, por força de regulamentação dela, autuava a companhia, em média, Ronaldo, em torno de R$ 1 milhão por orelhão. E tinha aqueles aparelhos orelhões que não tinham um crédito durante o ano. Ou seja, naquela época já não se usava tanto os orelhões, mas, por força de regulamentação, a Anatel autuava a companhia e aqueles processos tinham um bloqueio na conta quando iam para a justiça, em torno de R$ 1 milhão. Então, a companhia tinha, naquela época, já um bloqueio na conta dela muito elevado. E a gente soube que a Anatel estava peticionando a Justiça Federal do Rio de Janeiro mais bloqueio na conta, e que a companhia ia ficar sufocada, sem poder gerar o seu dia a dia, né? A companhia ela precisava de caixa de 1,5 bilhão, 2 bilhões de meio para gerar o seu serviço, a sua operação mensal. E não ia ter. Então eu tive que levar ao Conselho de Administração, eu não era o presidente ainda, eu era o vice-presidente jurídico. Tive que levar a notícia de que a companhia teria que ir ao Conselho, teria que ir para a recuperação judicial. O Conselho tomou um susto, porque eles não tinham noção da gravidade da situação, e o presidente, à época, não quis, por motivos particulares dele, não quis levar a notícia. Mas eu era estatutário e eu tinha uma responsabilidade muito grande. Eu levei a notícia para o Conselho pediu um pouco para raciocinar e discutir o assunto, e vieram com apoio para mim. Você tem todo o apoio do Conselho para levar a companhia para a recuperação. Naquele mesmo dia, o presidente da companhia renunciou. E o Conselho me pediu quem era que eu podia indicar como presidente da companhia. Eu indiquei o Dr. Marco Schroeder, que passou 11 meses e renunciou. E aí o Conselho me chamou e me convidou para ser o presidente. Foi aí que eu cheguei na presidência da companhia. Então, a companhia tinha uma dívida jornal de 65 bilhões de reais, 54 mil empregados e atendia mais de 5 mil municípios. A produção dos votos eleitorais passavam pela Oi, ou seja, 4.600 zonas eleitorais, a Oi recolhia a votação, né, o disquete transmitia para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que era levado pela Embratel. Então, a Oi tinha um papel de trazer de todas as zonas eleitorais para os TREs. E dos TREs para o TSE, a Embratel levava. Você imaginar,
o impacto que foi essa recuperação na parte eleitoral, no Sistema Nacional de Eleição. Depois vou ter a compensação bancária do Brasil, passava quase que totalidade dentro da rede de computadores da Oi também. Você imaginava isso aí. E fora todos os contratos em quase todos os municípios que ela atendia, os sistemas bancários, os sistemas de vida do cidadão, atingia de todas as corporações até o cidadão, pequeno cidadão que mora no interior lá de Piripiri, que liga para o filho de São Paulo, ou que liga para mim, meus pais ligavam para mim do Piauí para falar comigo aqui no Rio de Janeiro. Então, o impacto foi nacional. Era a maior companhia, né? Hoje só não tinha São Paulo, a rede fixa. Todos os 26 demais estados do Brasil eram transmitidos via Oi. Então, o impacto, tanto econômico como social, foi muito grande na economia, e na vida social, e na conexão, na inclusão social do cidadão brasileiro. O impacto foi muito grande. E a gente conseguiu sair da primeira recuperação judicial. Eu não sei, Zé Ronaldo, se você teve oportunidade de ver nas mídias que, na verdade, a primeira recuperação da Oi, ela tinha mais de 50 mil credores. Era um impacto muito grande. Então, não tinha nem ambiente, nem local no Rio de Janeiro que pudesse fazer uma Assembleia Geral de Credores com tantos credores. E daí foi que a gente tem conversa com o doutor Fernando Viana, e estava começando a ter essa discussão sobre mediação corporativa, e ele falou: Eurico, por que você não estuda a possibilidade de montar uma grande plataforma de mediação nacional para a gente tentar diminuir o volume de credores para a realização da Assembleia Geral de Credores. Imaginar, nossa Assembleia de Credores ela foi interrompida 3 vezes, né? A gente adaptando ela para a realidade. E aí contratamos a Fundação Getúlio Vargas para que ela desenvolvesse uma plataforma de mediação. E também fizemos um convênio com a OAB Nacional, e a OAB começou também a nos ajudar nos principais municípios de maior volume de credores. Montamos uma grande sistema, uma operação para atender. Você imaginar, no Rio de Janeiro, nós tínhamos 4 pontos no Rio de Janeiro, tinha em Minas, em todos os estados, nas grandes capitais, a gente tinha um posto de atendimento, e além da virtualidade da plataforma da Fundação Getúlio Vargas. Conseguimos fazer 34 mil acordos nessa plataforma de mediação. Foi uma grande experiência de mediação. Hoje a mediação é adotada aí, até na própria lei, na nova lei, a alteração da lei 11.101, ela foi alterada e trouxe dentro dela a obrigação e a necessidade de você fazer mediação. Então, a mediação surgiu aí e foi um sucesso, e foi o que nos possibilitou a fazer depois a Assembleia Geral de Credores. Me fala uma coisa, você, dentro desse processo todo, você ganhou um respeito muito grande na OAB, né? Porque você, além de utilizar eles como uma instituição, você conversou com eles, fez com que eles tivessem uma presteza dentro de um serviço corporativo. Conta pra gente como é que você fez essa união. Primeiro o seguinte, a gente tinha que respeitar muito o direito do credor, né? O pequeno credor, que a gente fez acordo até 50 mil reais, a maioria dele era credor de decorrência de ações contra a própria companhia, pela prestação de serviço, questão de conta telefônica, de ligação, tudo isso. Então a gente, como respeitando o direito do advogado representar o seu cliente, nós fizemos o contato, começamos a fazer o contato com a OAB Nacional e depois com a OAB do Rio de Janeiro e os demais estados da OAB, para que eles chamassem os advogados e que os advogados representassem os seus clientes. Isso aí a gente teve, Zé Ronaldo, o doutor Felipe Santa Cruz, que era presidente do Conselho Federal, ele representou mais de 18 mil credores. Os credores passavam a procuração para ele, dada a credibilidade que tinha a OAB e tinha o doutor Felipe, né? E outros advogados de renome e de respeitabilidade também foram procuradores. Então isso fez com que o próprio meio jurídico, as próprias instituições, o próprio tribunal, a própria OAB, levasse uma credibilidade muito grande para o processo
de recuperação da Oi, né? Disso fez com que a OAB, o doutor Luciano Bandeira também, mais recentemente, nos ajudasse a trazer o credor, que até nem conhecia que era credor, né? E daí possibilitou a gente fazer 34 mil acordos, pagando até 50 mil reais. E otorgando procuração para esses advogados, doutor Felipe Santa Cruz, doutor Eduardo Maneira e outros advogados, doutor Bichara, para que eles representassem na Assembleia Geral esses credores, né? Então isso facilitou muito. A Assembleia Geral, Zé Ronaldo, da Oi, ela, não sei se você já viu aquele espetáculo de MMA, né? Foi um espetáculo, né? Muito bonito. Começou às 11 horas da manhã de um dia e terminou quase 6 da manhã do outro dia, né? E a gente lá tinha jornalista, tínhamos um local que os jornalistas, seus colegas, estavam todos lá para entrevistar. E foi um dia espetacular, um dos mais assim, profícuos da minha carreira profissional. Me fala uma coisa, e como é que ficou a moral da equipe, o foco deles, o pessoal da Oi, como é que eles se motivavam para que essa questão toda da recuperação judicial fosse assim a batalha deles? Como é que os funcionários mesmo, né? Porque na verdade eles não tinham errado em nada, estavam ali buscando só o trabalho deles, né? O Zé Arnaldo, bela pergunta essa sua. Eu sempre tive comigo uma coisa de gostar do outro, de conviver com o outro, né? Eu sempre na companhia, todos os meus cargos que eu tive, eu sempre fazia uma gestão participativa, com a cooperação dos outros, ouvindo os outros. A gente nunca nasce especialista, nem é especialista em nada, com mais curso que você faça, você não consegue penetrar na alma do outro, o sentimento do outro, né? E para isso você tem que criar um leão de confiança. Então, todas as fases da recuperação judicial da Oi, desde o início do levantamento, do preparo do plano, eu divulgava e conversava com todos, gerentes, empregados e todos. Eu fazia apresentações para eles. Eu falava com eles no Brasil inteiro, né? A gente tinha sempre, toda semana, uma reunião virtual com todo mundo, né? Com o sindicato, trazendo todo mundo, todos os empregados, e ouvia também eles, né? E a gente mostrava a eles a fase difícil que estava a companhia e que não era responsabilidade nossa, empregado, que eu também era empregado, mas era responsabilidade da situação econômica do país e que a Anatel tinha trazido também um certo conflito, né? O poder concedente e também era o maior credor. Então você imagina essa situação. Então a gente passava tudo. Eu me lembro bem, Zé Ronaldo, que no dia que a gente foi aprovado a recuperação judicial, eu desci com o megafone os 11 andares da companhia, que na verdade eram intermediários, ela tinha andado intermediário. Eu desci todos eles e contando todos os detalhes para todos os empregados. Depois eu fiz uma reunião via streaming para todo o Brasil, explicando a eles o que era aquilo que estava acontecendo e a oportunidade que os credores tinham dado à companhia para que a companhia pudesse se recuperar. Companhia internacional. A Oi tinha empresas em Portugal, Cabo Verde, Timor-Leste, Angola, na Holanda, né? Como ela tinha uma emissão nacional de títulos, aquilo ela tinha um relacionamento nacional, né? Então mostrar a importância do empregado naquele momento e qual era a responsabilidade que nós empregados tínhamos para o futuro da companhia. Então eu não deixava ninguém sem perguntar e me colocava para o meu WhatsApp, meu celular, eu colocava em toda reunião, eu colocava à disposição aqueles que não tivessem condição, ou coragem, ou por qualquer motivo não queria fazer a pergunta publicamente, fizesse individualmente para mim, que eu responderia aquilo ali, que eu ligava inclusive para eles. Então aquilo contaminou nacionalmente a companhia. Você imaginar, eu nunca fui popstar de nada, nem porque não tenho beleza para isso, não tenho nada, mas eu andava no lugar e você precisava ver. Era uma festa, era uma animação, uma alegria. Em alguns lugares eu era presenteado com
coisas da região, e as pessoas me abraçavam, queriam tirar foto comigo, né? Era uma coisa extremamente muito gratificante, né? Aquilo me trazia mais responsabilidade com eles ainda, com a empresa. Qual dessas experiências que você teve na recuperação judicial da Oi que você acha que poderia ser implantada em outras recuperações? Porque hoje você vê que temos vários casos de empresas que estão passando por esse problema, uma dificuldade, e que cada uma tem uma maneira de olhar diferente. O que que você acha que no seu case ficou importante para outras empresas? O que leva uma empresa a entrar na recuperação judicial, Zé Ronaldo? A situação econômica dela, ela não conseguir produzir adequadamente e ter uma receita que possa remunerar o capital investido ali dentro. E nem pagar as suas contas, né? A gente sabe que no Brasil a tributação é muito elevada, então isso leva a companhia à situação de algumas empresas, às vezes por não acompanhar o mundo tecnológico, ela se sente em deficiência diante da concorrência e termina tendo que entrar na recuperação judicial. O que eu diria aos grandes advogados que são responsáveis por grandes recuperações ou pequenas? O primeiro fato é encarar a realidade com muita confiança, com muito respeito ao credor, né, e aos empregados. Uma recuperação judicial é feita com 4 classes. Né? Uma classe, a primeira classe, que é a classe dos empregados, ou seja, o credor empregado, aquele que dedicou sua força de trabalho à companhia. O segundo são os credores com garantia real, aqueles credores que investiram na companhia e têm uma garantia real dela. O terceiro são credores que não têm garantia real, e os 4 são pequenos e médios credores. Ora, todas essas classes têm uma importância muito grande para a recuperanda. Eles precisam acreditar que a companhia está fazendo o melhor e o mais correto e o mais certo. Por isso, eu diria o seguinte: o fato mais importante numa recuperação judicial, que eu posso dizer que serve para qualquer recuperação judicial, para qualquer credor, para qualquer empresário, é transmitir confiança e respeito aos credores e aos empregados. Isso é extremamente importante. Tragam eles para lutar junto com você. Isso, para mim, é o fato mais importante, que me deixou marcado, que eu acho que serve para qualquer recuperação. Não adianta criar senões que não sejam os verdadeiros, que você consegue recuperar. O Brasil, quando começou essa questão telecomunicação, ele foi muito assim assediado, porque nós somos um país continental, então muitas empresas de fora chegam ao Brasil fazendo negócios e tudo, e que isso eu vejo que deu assim uma esfriada um pouquinho. E qual é o futuro que você vê para telecomunicações no Brasil? As pessoas falam muito aqui na América do Sul sobre uma questão asiática, chinesa, que está muito próxima, no Uruguai, na Colômbia. E o que você acha disso? Olha, telecomunicações começou muito na minha época, pra você imaginar, a transmissão de telefonia da voz era jampeada, porque tinha uma central telefônica que uma telefonista jampeava, ligava você para falar com o Eurico. Né? Então, era uma ligação muito manual. Né? Essa evolução foi criando, a evolução tecnológica, depois passou a central telefônica, que ela era eletromecânica, depois ela passou a ser só eletro, né? Depois veio a telefonia móvel, né? E a telefonia móvel trouxe uma coisa extremamente importante, Renato, que é não só voz. Agora tem dados, tem imagem, né? O Zé Ronaldo no celular dele consegue fazer tudo, um e-mail, responder, um WhatsApp, um Instagram, uma rede social, se incluir no mundo. Uma notícia que sai em qualquer país do mundo, do outro lado do mundo, o Zé Ronaldo sai ali em segundos, em décimos de segundo, em milésimos de segundo. Então trouxe uma evolução. Olha, o Brasil é um país que, embora seja a 8ª economia do mundo, ele é um país que investiu pouco na educação. A gente ainda existe, olha, imagina, Zé Ronaldo, nós estamos em 2024, tem analfabeto no Brasil ainda. Então a situação, como é que o analfabeto
tem acesso ao celular e ele se comunica no celular, mas não sabe escrever o nome. Não está incluso socialmente porque não teve educação. A educação leva à tecnologia. Você vê a China, a Índia. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A Índia, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, são países que optaram pela educação e pela tecnologia. A Coreia do Sul, tecnologia. Então, você vê o seguinte, que esses países criaram uma política de educação muito forte, hoje são altamente tecnológicos. Aí você se compara com o Brasil, que não é um país altamente tecnológico, que tem uma extensão, como você próprio disse, continental. Você imaginar, nós temos distância no Brasil de mais de 5.000 quilômetros. Né? Eu me lembro que quando a gente fazia telefonia fixa no Brasil, que era a tecnologia aplicava à época, a gente tinha lugares que fazia manutenção via canoa, na Amazônia, no Pará, se fazia de canoa. No Nordeste se fazia de jegue, nosso jumento. Cangalha com os equipamentos e o técnico que ia lá para reparar. Então, eram situações que não se percebem. Hoje a situação é virtual. Você imagine, telefonia, onde você estiver, você está com o seu celular, o sinal está lá com você. Você está com o mundo ali na mão. Né? Então, faltou esse tipo de investimento. Daí, a China, a Coreia, os Estados Unidos, a Índia, com a parte de matemáticas e outros sistemas, está muito enfronhado no mundo, principalmente nos países continentais, como é o Brasil, e que carece de capital. Né? Você vê o Brasil com uma situação de investimento ainda muito pequena em tecnologia e em educação. Depara que no Rio de Janeiro a gente se depara ainda com as comunidades, difícil acesso de comunidade, porque tem uma ausência do Estado ali. Né? Então eu diria o seguinte, o futuro da telecomunicações, né, ela vai praticamente trazer o Zé Ronaldo para conversar ao meu lado na mesa. Hoje nós temos salas virtuais, Zé Ronaldo. Nos tribunais, nós temos salas virtuais onde você aguarda a sua vez de falar com o juiz, de despachar, de uma audiência. Você não precisa mais estar em Brasília toda hora, você despacha com o ministro ou com o assessor do ministro virtualmente, conversando, explicando, apresentando a sua petição ao vivo, se você quiser. Então, tudo isso, eu digo assim, a tecnologia levará o cidadão a estar em qualquer lugar do mundo que ele vai querer estar. Não vai ter dificuldade nenhuma. Então, essa telefonia fixa, essa telefonia de telefones que não tem andamento, que não te acompanha, vai desaparecer mesmo já já. Entendeu? Então, eu acho que o futuro das telecomunicações é levar o Zé Ronaldo, o Eurico, onde a gente quiser ir. Me diz uma coisa, a mediação foi muito importante dentro desse processo de recuperação judicial. Como é que você fez para trabalhar as partes interessadas, diferentes partes interessadas, no processo da recuperação, garantindo que todos tivessem uma voz, que todos tivessem sua vez, suas oportunidades? Nós tivemos dois caminhos, Leonardo. O primeiro caminho foi o caminho presencial, né? Onde o credor, nós fizemos um convênio com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde ele indicou mediadores e conciliadores, né? Mediadores preparados pelo Tribunal de Justiça que representavam o tribunal naquelas mediações, né? Então, e o outro fato era virtual, onde qualquer credor, tamanho que fosse, entrava numa plataforma criada pela Fundação Getúlio Vargas, se cadastrava lá, dizia o nome, CPF e tal, o que ele tinha, o que ele não tinha, qual o processo que ele tinha contra a companhia, e a companhia aquilo ali analisava e retornava a ele, inclusive com o mediador. E se fazia essa liame, fazia essa mediação e esse acordo, e a companhia quitava e explicava a ele tudo, inclusive quando o crédito era líquido, não era líquido, explicava todos os detalhes, inclusive o que era a recuperação que ele estava entrando ali. E o presencial era o suporte de atendimento que a gente tinha, presencialmente com conciliadores do tribunal que faziam as nossas conciliações e mediação. Então,
a mediação foi fundamental para a existência da proximidade do credor e da empresa que devia. Para a Oi, principalmente na Oi. Eu até, Zé Ronaldo, eu fiz mestrado no período da pandemia, eu fiz o mestrado e a minha tese foi recuperação judicial, caso Oi. Eu estou aí já, finalmente, para editar esse livro aí sobre mediação e o caso Oi. É porque a mediação cada vez mais toma um volume. Então hoje, assim, que eu achei importante você falar e destacar foram duas coisas que eu queria que você falasse um pouco mais, para principalmente esses advogados que estão chegando agora, né? A questão tecnológica, ele precisa saber apresentar o caso dele, a defesa, ou enfim, o que ele estiver procurando de uma maneira que seja virtualmente interessante, né? Achei isso importante, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, quanto isso é determinante hoje, e principalmente essa questão da mediação, que eu acho que o papel do advogado hoje, ele está meio que caminhando para essa situação, do que é só o ataque e a defesa, a acusação e a defesa. Eu acho que a mediação, não sei se você vê nos currículos que você ganha, recebe, se isso é importante para os alunos hoje. O advogado hoje, o princípio, a maior, vamos dizer, primordial para um advogado é ele estudar e estar tecnologicamente bem posicionado, né? A gente não vê hoje, por exemplo, a OAB, ela tem uma comissão de mentoria, né? E ela tem postos de atendimento que levam o advogado. O advogado saiu, eu me lembro, Zé Ronaldo, quando eu me formei em Direito. O que eu vou fazer? O que eu sou nesse negócio? Qual é o meu papel na sociedade como advogado? O que eu tenho que fazer? E são perguntas que trazem para qualquer profissional que recém-formado, mas para o advogado, que ele lida com o direito de terceiros, né, é uma situação de muita responsabilidade para o profissional que se forma em direito. Então a AB, ela prepara o profissional, ela tem orientação para fazer a petição, como é que você utiliza a parte virtual com os tribunais. E isso traz com que a mediação também hoje, para você imaginar, ela é muito virtual. O tribunal designa um mediador, e lá no próprio CPC, no Código de Processo Civil, tem lá uma cláusula que hoje traz a mediação como o juiz tendo a obrigação de oferecer às partes a mediação. Isso desafoga os tribunais, isso diminui o volume de litígio na sociedade, porque a mediação aproxima as partes para que as partes encontrem uma melhor solução para o litígio que eles têm. E você falou numa pergunta que é extremamente interessante, como é que o advogado se aproxima dessa tecnologia, né? O advogado ele precisa ter noção, hoje nós temos a inteligência artificial aí, que as pessoas que estão utilizando praticamente faz tudo. Só que precisa ter um cuidado, porque não tem dúvida nenhuma que jamais uma tecnologia, a inteligência artificial, vai substituir o ser humano. Principalmente o aprimoramento do advogado de saber colocar o momento certo, qual o texto melhor. A inteligência artificial, ela traz um modelo, um arcabouço, né? Mas ela não traz o movimento de você escolher o melhor momento de visualizar o jogador, de conversar com o jogador, de transmitir ao jogador uma confiança. E até o que eu vejo hoje na mediação, que ela está em todas as áreas. Em todas as áreas do direito hoje elas estão. E evidentemente que quanto mais esclarecer sobre mediação, mais o cidadão vai deixar de utilizar a justiça para fazer um diálogo. Existe hoje câmaras de mediações, no Brasil várias câmaras que fazem aproximação do credor e do devedor, ou dos litigantes, ou dos querelantes, daquele que está reclamando algo de terceiro, né? Então, a tendência é que a mediação, a cada dia, ela se avolume mais, ela cresça mais, ela tenha mais importância na sociedade. Por quê? Evita custos
de juízes, avaliadores, de peritos, de assistência. E um processo, Zé Ronaldo, na justiça, eu conheço processo de mais de 20 anos. A mediação, se tiver um mediador bom e as partes tiverem bom interesse e fé, praticar com fé, com cuidado, vamos dizer assim, com honestidade, a mediação, numa semana está resolvido. Então, e sem desgaste e com aproximação. O que existe no litígio hoje, Ronaldo? Muitas vezes no litígio judicial, as partes, mesmo uma parte ganhando, ou a outra parte perdendo, existe depois, vamos dizer assim, uma ferida. E olhe que às vezes não é só o direito em si. E quando, processualmente, o advogado perde o prazo para outra parte. Ou seja, você, mesmo tendo direito, vai perder o processo. Existem várias formas de você ganhar e várias formas de você perder. Na mediação, você encara a outra parte sentada com você, olhando no olho dela, olhando as faces, tirando ali as arestas que possam existir entre as partes. E o mediador competente faz isso. As partes saem, resolvem a questão e até se abraçam. Se você tivesse que dar um conselho hoje para um jovem advogado, principalmente aquele que está entrando num escritório, né, que tem essa questão da mediação como uma das suas principais atividades, qual seria? Eu diria o seguinte, que o advogado que entra num escritório que faz mediação, ele precisa estudar bem os dois direitos, né? A parte a parte contrária à outra parte, os adversos. Ele precisa estudar bem e precisa transmitir confiança e estudar a matéria. Mediação não é só bom senso. Mediação precisa estudar, porque existe hoje uma legislação toda específica sobre mediação, inclusive no Código de Processo Civil, nas legislações, na jurisprudência que existe hoje, a mediação, a necessidade de mediação, né? Então é importante que o advogado estude. Não é uma coisa, ele precisa também gostar, porque tem advogado que gosta do contencioso, gosta da briga, né? Mas o advogado que gosta da paz social, ele vai mediar, ele vai procurar mediação. Nossa situação não é só esmagar a outra parte, é ter reconhecido o direito e que essas partes possam conviver socialmente. Então, acho que o advogado que tiver essa visão de mediação vai ter sucesso na carreira profissional dele. Queridos amigos, conversamos hoje com o Dr. Eurico Teles, ex-presidente da OI, um dos profissionais mais importantes como advogado e economista também. Teve uma recuperação judicial que tornou-se um caso emblemático na sociedade brasileira e internacional, e esse é o nosso presente para vocês hoje. Muito obrigado e até a próxima.